Então a gente vai chegando. Oficialmente, boa noite a todos. Acho que não tem ninguém que está chegando pela primeira vez. Talvez a Catarina, né? Catarina, é a primeira vez. Meu nome é Leandro e quem está aqui também no apoio e organização junto desse evento é Renata, que está em minha direção aqui. Não sei se ela está aí para todo mundo. A gente só organiza essas peças, né, para que a gente possa ampliar e até transcender a nossa percepção, nosso conhecimento, nossos conceitos ao redor de escuta interpessoal, escuta humana. Legal? Então, a gente vai começando hoje esse seminário, só para vocês saberem, ele começa agora. Lá por volta das 8 horas, a gente tem 5 minutinhos de break, para sair um pouco da frente da tela mesmo, e a gente finaliza perto das 8h30. Legal? Então, hoje o nosso tema é escuta criativo-poética com Paulo Alexandre Monteiro. Vamos fazer a nossa entrada, a nossa chegada, nosso pequeno ritual, só para a gente chegar juntos. Então, ao som do Orim, a gente se concentra nas palavras para a gente sintonizar energeticamente aqui, ok? Vamos lá, então? Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Alberto Caeiro. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma, tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Escutatória, de novo, Rubem Alves. Parei para ouvir o silêncio. E no som do silêncio, a essência de todos os inaudíveis sons. Adélia Von. Muito bem, feita a nossa chegada juntos. Eu tenho muito prazer de apresentar esse nosso amigo que não está aqui, o Paulo Alexandre. Artista é assim, vai, desaparece, volta, às vezes não vem, às vezes... Não, fui fechar a janela que estava vindo som de carro da rua. Tem seus próprios tempos, né? O tempo Kairos é o que é, né? Mas que bom, que lindo que eles estão aqui, fazem parte da nossa vida para trazer essa mensagem transcendental para nós, né? E é muito legal ter o Paulo aqui, porque ele é um parceiro nosso em projetos de organizações, de pessoas, em todo lugar que a gente está trazendo algo de desenvolvimento de habilidades humanas, o Paulo está junto. Por quê? Porque faz parte da história dele, ele vai falar um pouco esse humanismo por meio da arte. E isso faz muito sentido para a gente, por isso que a gente faz coisas juntos, né? Seja bem-vindo, Paulo. O bastão da fala e do poder está contigo, meu amigo. Muito obrigado, Leandro, a Rê, por sempre me convidarem para atividades tão especiais. Mesmo antes da pandemia, né, a gente fez bastante coisa legal em contato direto, físico, mas agora com essas novas determinações de relacionamento humano,
a gente conseguiu manter também esse vínculo e criando, recriando-se, inventando novos espaços para que tudo aquilo que a gente faz e acredita possa se manifestar. Então, espero que na noite de hoje vocês possam experimentar um pouquinho dessa escuta criativo-poética, que foi um nome que eu não comecei com esse nome, né? Esse nome ele foi pensado para essa atividade. Os meus processos na vida, eles apenas são, e daí depois a gente coloca um nome neles. Não precisa dar um nome antes dele nascer. Ele nasce, depois a gente batiza. Então foi batizado dessa forma, me pareceu um nome interessante, eu acho que as palavras descrevem um pouco o que seria essa escuta poética criativa, né? Essa forma de escuta que o Leandro identificou no meu trabalho. Então, nós somos até agora umas 15 pessoas, né? Mais ou menos isso. Estamos Um em número 20. ótimo para a atividade de hoje. Como? A gente está em quase 20, 19. Ah, é que aqui está aparecendo só uma telinha para mim, né? Então, tem uns mais aqui para o lado. Beleza. Então, eu vou começar compartilhando um pouco da onde que eu venho, né? Da onde que eu estou, né, exatamente, né, nesse momento. O meu trabalho, ele tem se realizado principalmente no Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital infantil, que acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Para quem não é aqui de Curitiba, é um hospital que já completou mais de 100 anos de existência. Na verdade, completamos ano passado 100 anos de existência. E é muito gratificante poder fazer um trabalho aqui no setor de educação e cultura, no qual a gente desenvolve atividades com todos os que passam tempo aqui dentro, pacientes, os pais, acompanhantes, né, e também as equipes. Onde é que eu parei? Opa. Então, eu vou começar aqui. Eu fiz uma apresentaçãozinha. A gente vai dar uma olhada. Eu gostaria de compartilhar um pouco de algumas coisas que acontecem aqui no hospital, para depois a gente entrar no nosso processo experimental, porque eu sou menos da teoria, sou mais da prática, mas a gente vai ter um momento aí, um pouco de falação, e depois a gente vai entrar na prática. Todo mundo consegue ver aí a tela? Consigo, Ale. Ok? Legal, então. Então, escuta criativo-poética. Antes da gente começar, eu vou pedir para que vocês peguem aí caneta e papel, ou lápis, papel, alguma coisa para anotar que a gente vai precisar aí durante a atividade. Bem, quem não pegou aí, deixa o microfone, o áudio aberto, né? Vai buscando e eu continuo aqui falando. Outro combinado é liberar-se de ideias polarizadas. Essas ideias assim que tem esses dois polos, né? Ah, é bom ou é ruim? Ah, tá bonito, tá feio. Tá certo, tá errado. Vamos se liberar disso para o nosso processo de criação ser bem fluido. Não ter vergonha de errar. Até porque não tem errado. O importante é a mensagem que venha. Como, por exemplo, combinados escrito com N, será que está errado? Ou vocês entendem o que quer dizer combinado com N? Certo? Então, deixa vir. Nosso processo, quando a gente entrar no processo de criação, deixa vir sem medo. E o terceiro combinado, que contratam-se pessoas sem experiência. Ah, eu nunca fiz isso na vida. Melhor ainda. Melhor ainda. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa experiência de hoje. Falando em experiência, eu vou contar um pouquinho aqui de algumas coisas que eu faço no hospital. Então, essa escuta criativo-poética, ela vem a partir de uma leitura, não exatamente de palavras, tampouco vem de uma escuta de sons em forma de palavras. Ela vem também a partir
da percepção dos espaços, do clima, do ambiente que está naquele espaço e dos objetos que estão ali. E a partir disso, começar um processo de criação. Eu trabalho bastante com a música, mas a música é mais um gancho para se conectar com as pessoas e a partir dessa conexão com as pessoas, elas trazerem seus processos criativos através da palavra organizada em poesia. Então, basicamente é isso que eu faço. E qual que é o resultado disso? Eu vou compartilhar aqui 3 cases. O primeiro foi justamente o que me fez despertar para isso. A primeira experiência foi com essa menina linda ali que está na fotinho. O nome dela é Amanda. Foi no primeiro ano que eu trabalhava aqui no hospital, em 2015, onde numa atividade de um jogo que se chamava Salada de Letras, que basicamente é uma brincadeira onde aparecem palavras, e daí depois, em cima dessas palavras, a gente começou a criar uma poesia. Isso me veio a ideia no momento, assim. Eu sempre fui uma criança que gostei muito de escrever poesias, daí me tornei um adolescente, um jovem, que gostava de fazer paródias, né, para homenagear amigos. E um dia que eu estava aqui trabalhando no hospital, me ocorreu no meu processo educativo, trazer esse elemento da poesia. E a primeira experiência foi justamente com a Amanda. E a Amanda era uma poetisa nata, assim, ela tinha 11 anos no dia que a gente se conheceu. E uma das palavras que tinha saído nesse nossa brincadeira da salada de letras era a palavra perde. Ou seja, a gente não pensava em criar a palavra, apenas ir jogando as letras aleatoriamente dentro de um quadro, surgiam palavras. A gente não tinha uma intenção, pelo menos consciente, de criar aquela palavra, elas apenas iam surgindo. E uma dessas palavras foi perde. Então, a brincadeira era da seguinte forma, a partir daquelas palavras, eu fazia uma frase e ela fazia outra. Então, eu comecei, ei mundo, escute a minha voz. E ela continuou, que entre tantas outras se perde. E eu já olhei assim, né? Nossa, essa menina, 11 anos, falando desse jeito. Deu, tipo assim, para quem é jogador de truco, né? Ela meio que trucou, eu levantei para 6. Porque a continuação da poesia foi assim. Entre eu, tu, eles e nós, deixei no ar, né? Uma coisa assim bem subjetiva. Ei mundo, escute a minha voz, que entre tantas outras se perde. Que entre eu, tu, eles e nós, ela vem completa. Que entre o amor, não, que num mundo de ira, o amor se herde. Do verbo herdar. Eu falei, uau, que loucura isso, gente. Olha o que essa menina está fazendo. Olha o potencial que uma coisa dessa tem. E a gente continuou nessa composição, ficou linda essa talvez seja até hoje foi a primeira e uma das minhas preferidas. E a partir disso, eu comecei a trazer cada vez mais esse elemento da poesia como uma escuta desses ambientes e uma oportunidade para as pessoas poderem se expressar. Eram poesias que apenas que eram criadas no momento? Não, a gente aproveitou também poesias já existentes. Com esse paciente que chamava Gesiel, ele gostava de música sertaneja. Então, esse foi a escuta do ambiente. Eu cheguei no quarto dele, ele ouvindo música sertaneja. Então, eu sabia que o vínculo seria a partir de música sertaneja. E daí, eu não sou um grande conhecedor de música sertaneja, mas sabia essa daí, do Vida Boa, do Vitor e Léo, né? Então, a gente se conectou com uma poesia já existente e foi a partir de uma análise de um verso dessa poesia, qualquer tristeza que for, não vai passar do mata-burro iaiá, ai ai, ou alguma coisa assim, né? E daí perguntei para ele se ele sabia o que era mata-burro. Ele não sabia que era mata-burro, e daí expliquei, né? Aquele espaço na fazenda, na hora que passa pela porteira, tem umas tábuas ou umas barras de ferro, uma certa distância que faz com que os bois, burros, vacas
cavalos fiquem receosos de passar ali, porque a pata deles pode ser que escorregue e vá para o vão. Então, eles não vão, eles não atravessam aquela porteira, mesmo que a porteira estando aberta. E daí eu falei para ele, Gisiel, nesse momento que você está vivendo, o que você não quer deixar passar do mata-burro? E dele ia escrevendo assim palavras e colocando dentro desse mata-burro, que a gente criou com os palitinhos de sorvete. Então foi o aproveitamento de uma poesia já existente. Outra poesia existente, essa música da Flor e do Beija-Flor, ele acabou compondo um poema com a palavra beija-flor, fazendo aquele acróstico, sabe? Onde o B significa uma palavra, o E significa outra palavra, para sua namorada que estava longe e era uma grande preocupação dele. Ele era um adolescente que estava com uma doença rara que levava à degeneração do corpo como um todo. Então, ele já tinha perdido a fala, ele estava perdendo os movimentos. Então, foi muito interessante esse processo de criação com ele. E outra era uma paciente chamada Isadora Barros. A gente já tinha uma relação bem bacana. E daí cheguei para ela no quarto assim, falei, Isa, o que nós vamos fazer hoje? Porque a gente fazia várias atividades. Daí ela, não sei. E daí eu, tá, mas como é que você está se sentindo hoje? Ah, não sei. Tá com vontade de uma coisa mais artística ou algo mais para pensar? Ah, não sei. Ela só estava nesse não sei, não sei, não sei. Eu saí do quarto dela, vim aqui no setor, peguei uma folha, uma cartolina, dividi no meio e escrevi do lado assim, sei, não sei. E daí a gente começou. O que você sabe da vida? O que você sabe desse momento que você está vivendo? E o que você não sabe? E a partir dessa proposta, a partir dessa escuta desse constante não sei dela, a gente entrou num processo de criação poética que saiu eu compartilho aí esse pedacinho. Ela também era portadora de uma doença rara, que até hoje ela não... Fazem 5 anos que ela está com essa doença, não tem um diagnóstico definido. E ela escreveu assim, não sei que doença é essa que me prega tanta peça. Não sei se um dia eu vou voltar a comer ou para onde vou quando morrer. Mas sei que sou forte, que conto com a sorte e que não acredito na morte. E outras coisas que ela sabia e não sabia. Então, quão significativo foi para esses pacientes ter esse elemento da poesia para se expressar. Então, e daí a partir desses trabalhos que eu vim fazendo, conheci o Leandro, conheci a Renata, eles começaram a me chamar para algumas outras atividades. E a de hoje é uma dessas atividades, no qual a intenção é a gente entrar num processo criativo poético com vocês, a partir de estímulos igual esses estímulos que aconteceram de maneira muito espontânea nessas intervenções que eu fazia nos quartos. Às vezes era a partir de uma fala, às vezes é a partir de um nome que está escrito, às vezes é a partir de um objeto, às vezes é a partir de uma música que o paciente está escutando. E hoje a gente vai criar alguns estímulos para vocês entrarem nesse processo de criação. Tá? Entenderam todos como é que é? Qual que é a ideia de hoje? Faz um joinha aí se vocês entenderam. Mas antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouco da poesia em si. Eu não me considero um poeta, não sou um estudioso da poesia, então se alguém tem profundidade nesse conhecimento, eu não quero me colocar aqui nessa posição. Estou querendo ensinar ou compartilhar o conhecimento da poesia. São apenas as experiências poéticas que eu tenho, tá bem? Então o que eu percebo da poesia é que ela tem 2 coisas básicas, o seu estilo e a sua forma. Para a gente entender a parte do estilo, eu coloquei aqui 2 textos. Tá? Um está falando assim, os pais, mães, devem educar seus filhos de forma que eles possam desenvolver, espera um pouquinho, suas próprias opiniões, sem impor excessivamente o que eles devem ser, para que eles possam desenvolver sua autenticidade e autonomia como seres humanos. Tá? Foi passada uma mensagem aí, de maneira não poética, uma maneira escrita, né, informativa. E daí eu pego um texto do Khalil Gibran,
do livro O Profeta, que para quem não conhece, recomendo super a leitura, um dos meus livros preferidos. E no capítulo que ele fala dos filhos e filhas, ele fala assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã. Vocês percebem que a mensagem dos dois textos é muito parecida? Ou não concordam com isso? O que vocês acham? Falem aí, pessoal. Podem abrir o microfone e falar. Ou só faz um joinha. Com variações sobre o mesmo tema. Então, e aí o segundo texto eu considero ele poético, porque ele não é um descritivo, ele não tem essa forma assim tão quadrada. Ele tem as metáforas, ele tem esse estilo que faz com que a gente entenda que é uma poesia. Mas além do estilo também tem a sua forma, e quando eu estou falando de forma eu estou pensando em uma coisa estrutural. E daí eu vou compartilhar aqui com vocês algumas estruturas poéticas possíveis. E vou pedir para que quem tiver aí com o celular e quiser tirar foto dessas imagens nas telas, vai ser interessante para os exercícios posteriores. Ou anotar no seu papelzinho, quem for aí mais da escrita do que do digital. Então, a primeira estrutura poética que eu vou compartilhar com vocês é a quadra. O que é a quadra? A quadra é um poeminha de 4 versos, no qual existe uma estrutura de rima também. E essa estrutura de rima, eu coloquei aqui as letras A e B, para a gente perceber onde essas palavras que rimam entram em cada verso. Ou seja, cada verso é uma linha do poema. Então, a quadra existem 4 versos. O primeiro que eu vou compartilhar... Eita, volta lá. É esse laranja aqui. Então, todo mundo vendo aqui o laranja? Que é um poema original, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou as aves que aqui cantam, não cantam como lá. Os pássaros que aqui cantam, não cantam como lá. Qualquer jeito poderia ser válido aqui, porque a gente está analisando mais a estrutura da poesia. E eu coloquei aqui XA, XA. X quer dizer nada. E o A é a palavra que rima. Então, na primeira linha, não se preocupa com nenhuma palavra que rima. Na segunda linha, a última palavra, ela vai ter uma relação com esse A. Na terceira linha, não precisa se preocupar com a rima. Na quarta linha, a gente vai ter que se preocupar com terminar o verso com uma palavra que rime com o sabiá. Então, ficou nada a, nada a. Entenderam essa estrutura? Legal? Se não captaram aí durante as próximas, certamente vocês vão captar. Mas essa estrutura, por exemplo, pode ser a ABB. Ou seja, a gente vai se preocupar com mais palavras que rimam. Eu peguei a mesma poesia com uma pequena alteração. Minhas terras têm palmeiras, pé de ingá, mangabeira. Então, ó, AA, palmeiras, mangabeira. São 2 palavras que rimam. Alegria do menino, brasileiro nordestino. Então, rimei menino com nordestino. Então, seria BB. Os 2 primeiros versos rimam entre eles. O terceiro e o quarto verso rimam entre eles. Uma outra possibilidade é a estrutura AB-AB. Minha terra tem palmeiras, A. Onde canta o sabiá, B. De segunda a sexta-feira, A. Sexta-feira rima com palmeira. Ele vem me despertar. Daí pedi a licença poética para a gente quebrar aí as regras gramaticais, né? Isso na poesia é permitido também. Entenderam a estrutura AB, AB?
Ou podia ficar tudo A também. Eu vou me preocupar só com a última palavra do verso e vou fazer com que todas essas últimas palavras do verso rimem entre elas. Minha terra tem palmeiras, tem ipê e bananeira. E debaixo da mangueira tem menina bem faceira. Tudo ficou com eira no final. Deixa eu tirar aqui o compartilhar. Leandro, me acode, cara. Como é que a gente... Aqui, já achei. Então, agora a gente vai fazer uma poesia instantânea aqui, tá bom? As pessoas que querem ser voluntárias, por favor, fiquem de olhos abertos. Nossa, ninguém piscou, então todo mundo voluntário, que maravilha, gente. Então, vamos lá. Vamos começar com a Alessandra de Guarapuava. Alessandra, a primeira palavra que lhe vem à cabeça. Amor. Amor. Luiz Otávio, pensa numa palavra que rima com amor. Enquanto isso, Camila Heloísa, pensa numa frase que a última palavra seja amor, tá bom? Luiz, já tem a palavra? Tenho. Cor. Cor, maravilha. Então, vamos ver quem está aí a próxima da letra. É a Maíne. Maíne, como vai você, querida? Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Quem ficou responsável por fazer a frase que termina com amor? Camila, já tem a frase? Abre o microfone, querida. Onde encontro o amor? Onde encontra o amor? É uma pergunta? Não sei. Pode Não botar sabe, então tá bom. Então quem continua vai definir se vai ser uma pergunta ou não. Maíne, você vai pensar numa frase que termina com cor e que dê continuidade a essa frase da Camila, tá? Onde encontra o amor? Isso? Tome seu tempo, Maíne, porque agora eu vou pedir para a Catarina pensar numa outra palavra. Catarina, qualquer palavra que lhe venha à cabeça, menos helicóptero, porque helicóptero não rima com nada. Pode falar. A primeira foi sabor. Sabor. Então a gente vai virar uma poesia que vai ficar a. Já estamos vendo isso, né? Então, Melissa, pensa numa frase aí que termina com sabor. Pode ser? Tânia Cardoso, uma outra palavra que rima com sabor. Calor. Calor, maravilha. Quem quer continuar aí? Temos um voluntário ou voluntária para fazer a frase com... Vamos lá, Érica, pensa numa frase aí que termina com calor. Melissa, já temos a frase? Oi, tem. E toda a vida tem o seu sabor. Toda a vida tem o seu sabor. Érica, segura as pontas aí, porque agora a gente vai ouvir as 3 frases e você vai fazer o grande finale. Oi! Onde encontro o amor? Maíne, como é que continua? Pode ser de qualquer cor. Pode ser de qualquer cor. Mel, como é que ficou? Toda a vida tem o seu sabor. Toda vida tem o seu sabor. E Érica, para fechar? Teu sorriso me traz calor. Nossa, o pessoal tá muito romântico hoje. Maravilha. Onde encontro o amor? Olha só a poesia que saiu, tá? Vamos lá? Onde encontro o amor? Pode ser de qualquer cor. Toda a vida tem seu sabor. Teu sorriso me traz calor. É isso, né, Érica? É. Maravilha. Entenderam como é que é a estrutura? Tá? Então, se a gente tivesse escolhido uma outra palavra, né, que não fosse sabor, que fosse, sei lá, que terminasse com outra finalidade, a gente ia estar fazendo um poema com um pouquinho mais de variação de rima. E daí a gente poderia usar aquela estrutura AABB ou ABAB. Vou aqui fazer rapidinho, tá?
Onde, vamos lá, quem não participou? Douglas, fala uma palavra qualquer aí, cara, que não seja com or. Tela. Bela. Tainá. Tela. Tela. É. Tainá, tá nos ouvindo? Fala uma palavra que rima com tela. Janela. Janela. Então poderia ficar assim a nossa poesia, né? Onde encontro o amor? Será que está nessa tela? Pode ser de qualquer cor. É só abrir a janela. Entenderam? A, B, A, B. Tá? Vamos aí com o nosso tempo. Próxima, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, essa foi uma estrutura poética da quadra. Todo mundo está vendo aqui a apresentação de novo? Faz um joinha. Eita, comecei lá do começo. Você pode repetir a última da janela? A poesia? A Ixi, última já frase. eu não. Não. Ah, tá. Não entendi. Quem pediu? Pediu para eu repetir a poesia? Só a última frase da janela. É só abrir a janela. Tá bem? Obrigada. Vamos lá. Outra estrutura é o haikai. Também alguns chamam de haiku ou haika. Daí não saberia, não me aprofundei assim para ver qual que é a pronunciação certa. Eu aportuguesei ela e coloquei ali haikai. A haikai é uma estrutura que pensa nas sílabas poéticas daquele poema. E é uma ideia, a ideia do haikai é deixar sintetizar ao máximo aquilo que você quer dizer. Então ele tem essa estrutura de 5, 7, 5. Seriam 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Mas não precisa ser tão matemático assim. Esse próprio exemplo que eu estou pegando aqui do Leminski, ele não segue muito essa risca. Mas é mais para a gente ter essa ideia de tentar fazer bem sintetizado aquilo que a gente quer expressar. Então ali, ó, amar é um elo entre o azul e o amarelo. Algo simples, mas que pode nos levar a um lugar muito interessante. Eu comecei a pensar nesse poema, sabe o que me veio? Me veio que o amor é verde, então, né? Porque quando a gente junta um azul e um amarelo, fica verde, não é isso? Alguém me corrige se tem das cores básicas, é isso, né? É isso, né? E daí eu fiquei pensando assim, se amor é verde, né? Se fosse um fruto verde, alguma coisa que está verde, quer dizer que sempre a gente tem que estar ali cuidando, cultivando, porque a gente deixa madurar, a gente se alimenta dele, pronto, daí acabou. Então o amor ele tem que ser esse elo entre o azul e o amarelo. Né? É o que me ocorreu, mas qualquer um poderia ter uma interpretação diferente. Isso é muito bacana da arte, né? Porque aquilo que o poeta escreve, aquilo que o artista cria, aquilo que o pintor pinta, às vezes ele está pensando numa coisa, ele está querendo transmitir alguma mensagem, mas isso não importa para quem está vendo. Porque o mais importante do significado da arte é ver como aquela arte tem significado para ti. Tá? Vamos tentar fazer um haikai também? Vamos ver quem não participou. Deixa aqui sair da tela. Leandro, como estamos de tempo? Tudo bem? Tá tudo bem. Vamos lá. Heloísa. Heloísa chegou agora, né, Heloísa? Já chegou chegando. Uma frase que tenha 5 sílabas. 5 sílabas? Então vai É uma contando. frase, Né? Paulo. Uhum. Ela não precisa estar fechada, né? Ela pode tá aberta para continuar. Tá, deixa eu pensar. Mas é uma frase, não é uma palavra, isso que é difícil. Vamos lá. Eu pensei em falar é uma arte, mas eu tô contando as sílabas agora, Paulo. Pode deixar, vamos lá. Não precisamos ser tão matemáticos assim. Falar é uma arte. Quem continua com 7 sílabas? Fortaleça sua relação com conversa. Como? Fortaleça sua relação com conversa.
Joyce, vamos ficar no Fortaleça a Sua Relação e vamos ver quem Sim. fecha esse poema? Ok. Tá? Heloísa, repete aí teu começo. Falar é uma arte, isso, né? Falar é uma arte. Isso. Fortaleça a sua relação. Quem fecha esse poema? Em dor no coração. Boa! Olha aí, ó. Fizemos aí um haikaizinho, tá? A última estrutura poética que eu vou compartilhar com vocês é... Vocês estão vendo a tela, não? Sim. E por que agora eu não consigo avançar? Travado sua apresentação. Poxa, gente, não estou conseguindo fazer a apresentação aqui. Mas vocês conseguem ver, né, do jeito que tá, né? Consigo sim, Paulo. Assim? Dá pra ler. Fica um pouquinho menor, mas dá para ver, né? Dá. Eu não sei por que eu coloco em apresentação de slides, ele não dá nenhuma opção para mim. Vou apertar aqui o F5, ver se vai. Também não foi. Mas vai. A última estrutura poética que eu vou compartilhar com vocês é essa que eu chamei de gramatical. Eu aprendi na época que eu morei na Guatemala, num curso lá que eu fiz de comunicação. E eu chamei ela de gramatical porque ela leva em consideração o estilo da palavra, a classificação da palavra. Eu não sei qual é o termo certo dentro da língua portuguesa que a gente fala disso, né? Mas a poesia, ela começa com um substantivo, ou seja, o substantivo é uma coisa que não necessariamente precisa ser algo físico, pode ser um objeto, mas pode ser um sentimento, pode ser um lugar, pode ser um planeta, pode ser uma ideia, pode ser uma crença, pode ser um povo, pode ser uma pessoa, tudo isso entra como possibilidade no substantivo. Depois, a poesia ela continua com 2 adjetivos. Ou seja, uma descrição do que é essa coisa que a gente colocou ali no início. Na terceira linha, vem 3 verbos. Tá? Esses verbos, eles podem ser conjugados. Eu posso colocar falar, ouvir, pensar. Ou eu posso falar, eu falo, tu escutas, nós pensamos. Entenderam? Como o verbo ele pode estar conjugado aí. Depois a gente faz uma frase composta e, por último, uma palavra livre. Tá? Então, até saiu um pouco errado aqui, gente. Na hora de desconfigurou um pouquinho, mas é que a ideia é a primeira linha, os 2 adjetivos, 3 verbos, uma frase com 5 palavras, né, mais ou menos, e uma palavra final livre para a gente fechar. Vamos tentar fazer esse também? Vamos lá, quem ainda não participou, tem gente com o microfone bem. Giovana de Curitiba, um substantivo, alguma coisa para a gente fazer uma poesia dele. A porta. Porta. Vou fazer a poesia sobre a porta, gente. Vocês vão ver que vocês vão começar a olhar as portas de outra forma. Roseli, 2 adjetivos, 2 características dessa porta. Aberta e estreita. Opa, olha aí, hein? Porta aberta e estreita. Quem não foi ainda? Joyce já foi. Vamos ver o pessoal que está aqui fora do microfone. Beth, você nos ouve, Beth? Você pode contribuir? Oi. Então, agora 3 verbos. Porta, aberta e estreita. Nossa, me fugiu da cabeça agora. 3 verbos, 3 ações, 3 coisas que você faria com essa porta ou alguém faria com essa porta. Chutar. Chutar. Fechar. Encostar. Ok. João Gabriel, depois que você viu a porta aberta e estreita, você chutou, você fechou e depois encostou, o que você tem a dizer para essa porta?
Não sei onde me levas. Uau! Ana Lúcia, uma palavra para fechar esse poema. Dentro. Ó, como é que ficou? Vocês me corrijam se eu me equivocar, tá? A porta. Aberta, estreita. Chutar, fechar, encostar. Para onde me levas? É isso, João? Não sei onde me levas. Não sei onde me levas. Dentro. Eu até poria um ponto de interrogação nesse dentro aí, para ficar mais poético. Dentro, tá? Então aí um jeito de falar, nossa, agora eu vou olhar para as portas com outros olhos. O que acharam dessas 3 estruturas? Legal, né? Aqui às vezes a gente tem alguma coisa dentro, mas não sabe muito bem como colocar. Então essas estruturas elas podem nos ajudar a formular uma poesia. Precisamos usar elas hoje? Não, não precisamos usar elas hoje. Foi só um compartilhar de conhecimento, de possibilidades. Entramos aqui nos 45 minutos, que é a metade do tempo que a gente tem disponível. Devolver para o Leandro se a gente faz uma pausa ou a gente já apresenta a proposta da criação. Vamos fazer uma primeira parte da criação, a gente faz o intervalo depois. Pode ser? Tem aí uns 15, 20 minutos ainda. Tá. Então, eu preparei para vocês 2 momentos de criação. São 4 exercícios... Não, já estou me complicando. Vamos lá. Eu vou propor agora para vocês um exercício de criação. Mas esse exercício de criação é composto por 2 propostas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente já não vai fazer no grupão. O Leandro vai separar a gente em pequenas salas, para a gente poder entrar num processo de criativo mais participativo. Quem for para a sala ímpar vai ficar com a primeira proposta. Quem for para a sala par fica com a segunda proposta. Tá bem? Então, aquilo que a gente criou agora foi um exercício assim, mas ele foi um exercício em que a gente utilizava já as próprias palavras como elemento que dava um impulso para a criação. Então, eu apontei para uma pessoa, para a gente ser bem prático e objetivo, palavra que vem na sua cabeça. E, pum, a partir dessa palavra a gente entrava no processo de criação. Mas como essa escuta criativo-poética que eu faço aqui no hospital, nem sempre é a partir de uma palavra que eu ouço, ou a partir de uma palavra que eu leio, mas podem ser outras formas de escuta desse ambiente, a gente vai criar estímulos para vocês, não com palavras, para que vocês, a partir desses estímulos, entrem no seu processo criativo. Mais ou menos claro, mais ou menos escuro? Vamos tentar. Abstrato, tá? Vamos então aqui colocar na tela, porque acho que vai ficar mais fácil de entender. Trabalho em grupo. Então, quem for para a sala ímpar vai usar a técnica do objeto que fala. Tá? O que vai ser a técnica do objeto que fala? Não façam ainda, tá bom? Não façam. Não comecem a procurar no seu espaço nenhum objeto. Na hora que vocês entrarem nas salas, você viu que caiu na sala ímpar, você procura esse objeto. Mas a partir de algum objeto que você tiver na sua casa, você vai olhar para ele. Não precisa, pode ser qualquer objeto. E a partir desse objeto, você vai criar um verso que não apareça o nome dele. Tá bem? Não precisa ser um verso, uma quadra completa de 4, não precisa ser aquela da estrutura gramatical. Pode ser um versinho que tenha rima muito simples. Por exemplo, olhei aqui.
Violão. Né? Quando ele canta, tudo se encanta. Pronto, uma frase poética. Entenderam? Daí o que vocês vão fazer? Vocês, nesse grupo que vocês estiverem, cada um vai compartilhar a sua frase, sem falar qual que é o objeto. E a partir dessas frases, vocês vão criar uma poesia única. Juntando essas frases. Ah, mas daí a minha frase não tem nada a ver com o outro. Ah, mas eu posso colocar outros elementos. Eu não preciso ficar limitado a essas 4 frases. São 2 impulsos diferentes. Primeiro o impulso do objeto, que eu crio a minha frase. E daí depois eu vou ter frases junto com os meus companheiros e companheiras. E com essas frases a gente vai montar uma poesia. Legal? Quem for para a sala par vai ter a experiência musical. O que vai ser essa experiência musical? Eu vou fazer aqui, vou tocar uma pequena peça, vou fazer algum estímulo sonoro para vocês, musical. E a partir desse estímulo sonoro, vocês vão escrever também uma frase, ou uma expressão, ou até mesmo uma simples palavra. Tá? Então, sei lá, se eu estiver fazendo isso daqui, eu posso falar, a noiva está casando. Ou eu posso escrever, meu grande sonho. Ou o sino. Tá bem? Só que, o que a gente vai ter que fazer agora? Eu vou ter que fazer esse exercício com todo mundo, mas só na hora que a gente separar na sala, vocês vão saber quem que é quem. Tá? Então, nesse momento, eu vou fazer a experiência musical, todo mundo escreve alguma coisa, mas daí, se você cair na sala ímpar, você deixa essa coisa de lado e faz o exercício do objeto que fala. Tá bem? Não ficou claro para alguém? Pode falar agora, gente. Posso checar se eu entendi? Posso checar se eu entendi? Claro, pode falar. Você vai dar um estímulo sonoro daí, nós vamos todos ser ativados para escrever uma frase que isso desperte, e daí depois leva isso para o pequeno grupo se tiver um grupo ímpar. É isso somente? No grupo par. Ah, no grupo par. Grupo ímpar é o objeto. É o objeto que fala. Ok. Isso. Obrigada, Paulo. E o grupo par é a partir do estímulo sonoro. E daí, então, né, no grupo par, vocês vão fazer esse mesmo exercício, juntar essas frases para criar uma poesia única. Ok. Em qualquer Legal? das estruturas. Daí podem usar as estruturas que quiserem ou nenhuma daquelas que eu apresentei. Estão livres. Então, tá bom. Obrigada. Tá bom? Preparados para o nosso estímulo musical, então? Eu vou pedir para todo mundo fechar seu microfone. Tá todo mundo fechado? Isso só foi o preparativo, tá bom? Porque agora eu vou pedir para vocês fecharem seus olhos e se aterem apenas na escuta. Ok? 1, 2, 3, todos de olhos fechados.
Ô, Paulo, acho que não tá vindo o som para nós. Se pelo menos para mim não veio. Melhor. Como é que foi? Não veio? Bem Ficou baixinho. ruim? Tá. Então vamos usar um outro estímulo sonoro utilizando outro instrumento, talvez por causa do timbre desse metal, ele não está conseguindo captar bem. Vocês estavam conseguindo ouvir bem o canto ali no começo? Quem chegou no começo? Estava bom? Então vamos refazer o exercício. O estímulo sonoro vai ser com outro instrumento, então. Podem fechar os olhos. Podem abrir os olhos. Leandro, quanto tempo vamos dar para eles? Eu estava escrevendo minha frase aqui. Ai, desculpa. 15, acho que dá para dar 15. Aí a gente fecha. Olha só quanta gente poética reunida. Faltou tempo, Paulo. Ai, devolve a gente pra sala. Já aconteceu. Quando começa, quando termina. Bah, é difícil lidar Vocês com ganharam essa. bônus, ganharam acho que mais que 2 minutos de bônus. Tá bom. Vamos lá, então. Grupo 1. Nos banhe de poesia. O grupo 1 é o nosso. Ai, gente, eu não sei qual grupo era qual, cara. Eu vou falando, o grupo 1 é a Alessandra, Carla, Érica, Renata e Tânia. Ah, é o nosso. A gente está terminando aqui. Mas ficou definido quem ia ler a poesia? Não. Nem Tânia. isso, gente. Dá para passar para o grupo 2 enquanto conclui, então? Tá bom, pode ser. Vamos lá, grupo 2. Ok, 2 é o Douglas, a Heloísa, a Joyce e a Melissa. Douglas tá no mudo. Não sei se você tá lendo. Todo mundo pode ler em conjunto no chat. A gente colocou o poema lá, tá? Mas fica bem assim. Tique-toque. Correm, que já é hora de viver. Vendo o horizonte pimpante e radiante. Nessa fronteira dessa vida, com a vida, eita vida. As notas se tocam, cantam e encantam os nossos corações. Só me corrijam, isso veio da experiência musical ou do objeto? Da musical. Tá. Acho que deu uma confusão, hein? Ah, não, a musical era par, não, tá certo. O 4 fez a musical também? Sim? Então vamos fazer a do 4 para a gente fazer um comparativo daí com as duas poesias musicais? Que não tá pronto ainda. Querem que eu leia, grupo? A do 4 não terminou também? O 4 é a Giovana, a Maine e a Roseli. Ah, desculpa, eu achei que era o meu. E Ana Luz. Tá. Se vocês me permitem, eu vou ler, então. A luz que entra pela janela. Cavalo corre, acima o sol. Coração enlouquecido, despertei para a vida. Repete, Giovana, por favor. A luz que entra pela janela. Cavalo corre, acima o sol. Coração enlouquecido, despertei para a vida. Olha que interessante, né? O outro grupo também colocou corre, né? TikTok, corre. Cavalo corre. Vida, né? Despertar para a vida. Muito bacana. Muito bacana. Mais algum grupo fez da música? Acho que o 5 fez da música também, não foi? Quem que era o 5, Leandro?
5, a Beth, a Camila e o Luiz Otávio. Vocês fizeram da música, não foi? Ou foi do objeto? A gente fez da música. Era para ser do objeto, mas tá tudo bem, tá? E na verdade faltou só organizar as frases. Quer um minutinho, Luiz? Por gentileza. Então voltamos lá para o grupo 1. Grupo 1, como é que tá, Tânia? Ok. Conseguiram? Ok. Manda ver, então. Objeto, Ela né? é um objeto. Ela olha para mim, nutre as esperanças com leveza, colorida e igual, sorri sem fim, e reflete belezas e tristezas quando venta, e reflete belezas e tristezas. Quando venta, toca minha alma. Nós tínhamos 5 pessoas no grupo. 5 pessoas no grupo. Pode repetir, Tânia? Não, pera um Vamos pouquinho. lá. Não repete ainda. As 5 pessoas, agora vocês podem falar quais eram os objetos que vocês viram. Eu vi o sino dos ventos. Sino dos ventos. Qual que era a tua frase, Carla? Não, É a não precisa primeira? falar a frase, só fala os tá. objetos. Ah, Uhum. tá. O meu objeto é a folha do quadro aqui, ó. Nutre as Sino, esperanças. uma folha do quadro, não precisa falar a frase. Vamos pensar só no objeto e a poesia como um todo. O que mais? Meu era uma girafa. Girafa. Um espelho. Espelho. Meu era um cubo mágico. Cubo mágico. Da girafa ao cubo mágico, passando por espelho, sino dos ventos e uma folha. Tânia, poesia. Ela olha para mim, nutre a esperança com leveza. Colorida e igual, sorri sem fim. E reflete belezas e tristezas. Quando venta, toca minha alma. Acho que era melhor a poesia antes, sem a gente saber quais eram os objetos. Porque agora você falou, ela olha para mim, eu já fiquei imaginando a girafa me olhando, assim, sabe? Tá bom, próximo, o grupo 4. Vamos fazer o comparativo aí do grupo 4, que também foi por objetos, né? Eu acho O que grupo 4 foi da música, Paulo. Foi o nosso. Desculpa, eu confundi. É o grupo 3 agora, né? Uhum. Deixa eu ler, vamos ver se eu fiz certo aqui. O dançar doce da bailarina dançante, brilhando linda, cristal reluzente. Não verbaliza nada, mas muito fala. Quando atendo, sou tido. Não sou vivo, sou vivido. Seu centro irradia luz e alegria. Neste pequeno monte tem muito do que a gente esconde. Eu não sei se mais alguém, mas eu tive bastante dificuldade de ouvir. Tá. Se puder... Era isso, meninas, pessoal? Tá certo? É isso aí, Vocês... tá certo. Você pode... Melhorou agora? Melhorou, agora sim. Tem como postar ali? Vocês têm digitado ou só escrito no papel? Tem digitado. Coloca no chat, por favor, para a gente acompanhar. Pronto. O dançar doce da bailarina dançante, brilhando, linda, cristal reluzente. Não verbaliza nada, mas muito fala. Quando atendo, sou tido. Não vivo, sou vivido. Seu centro irradia luz e alegria. Neste pequeno monte, tem muito do que a gente esconde. Agora a gente vai fazer o contrário. Quem não participou vai ter que dar um palpite de que objeto vocês acham que tinha nessa composição. Difícil essa. Difícil. Bailarina, é bom lugar. Bailarina, cristal. Um livro, talvez. Luz. Mas a gente não podia falar o objeto, né? Então talvez não seja a bailarina. Não. O objeto não era para aparecer na poesia. É verdade. Uma planta? Eu acho que tem aí, gente, um vaso. Acho que tem uma pedra, um cristal, uma coisa brilhante. Acho que tem janela. Tá, podem revelar.
Eu fiz sobre o meu celular. Eu fiz sobre uma caixinha de música. É um cristal mesmo. E é isso, Tainá. Cartas de um livro chamado Palavra de Criança. Legal. Bacana. Ficou faltando um grupo, né? Vamos fechar com eles, então? Eu tomei a liberdade de fazer uma pequena adaptação, peço permissão das minhas colegas, mas a gente conseguiu incluir a frase de nós três na poesia. A gente não se ateve tanto à métrica, então ficou mais ou menos assim. Lá na fronteira do México, além dos universos, ouvi do tempo um chamado. Atendi mais que depressa. Vem, que a hora é essa, me disse o tempo empolgado. Uau, repete aí, Luiz. Tá. Lá na fronteira do México, além dos universos, ouvi do tempo um chamado. Atendi mais que depressa. Vem, que a hora é essa, me disse o tempo empolgado. Maravilha, hein? Quanta coisa bonita surgiu. Quem aqui já tinha escrito poesia antes? Quem nunca tinha escrito uma poesia? Olha só, gente, as poetisas de primeira viagem se mostrando. Então, é isso. Nossa, a gente avançou bastante. Leandro, você que é o timoneiro aí do nosso barco, o que você sugere? Hoje eu tô de marinheiro, cara. Eu sugiro a gente ir fazendo um fechamento já, Paulo. São 8h25. A gente pulou o nosso intervalo. A gente engoliu ele com as poesias. Ele se tornou parte das nossas palavras. Mas eu acho que foi super fácil. A gente seguiu o flow aí. Então, eu não sei se você quer trazer algo, Paulo, assim, de fechamento para a gente trazer, né? O quanto a gente conseguiu escutar de um som, de uma música e de objetos, e a partir dessa escuta criar coisas novas, né? Para mim foi bem significativo. Eu gostaria, Leandro, antes de fazer esse fechamento, deixar a proposta aberta para quem quiser fazer isso individualmente. De qual seria o segundo exercício. Pode ser? Vai levar 2 minutinhos. Beleza, toca lá. Share screen. Estão vendo todo mundo? Ok. Então, o trabalho em grupo, que vai ser agora um trabalho individual, ou se você com algum companheiro, companheira, filho, filha, pai, mãe, colega de trabalho, quiser compartilhar essa tarefa, também pode. A primeira é o teu nome. A partir do teu nome e a tua imagem, você criar uma frase poética e a partir dessa frase poética ser o gatilho para você fazer uma poesia. Esse nome, o que ele significa? De onde que ele vem? Qual que é a história dele? Legal? E o outro exercício era de alguém especial, mas não no pensamento dessa pessoa, e sim na imagem dela. Você buscar uma foto que você tenha, quer seja no seu celular, no seu Facebook, na sua caixinha de fotos, e a partir do estímulo dessa imagem dessa pessoa, você entrar no processo de criação poética também, utilizando uma daquelas estruturas que a gente viu. E agora, por ser individual, você pode se ater um pouquinho mais a essa estrutura. Quem aceita o convite, tem aí boas razões para continuar a poesia essa noite, ou amanhã, ou quando quiser.
Leandro, eu preferiria, cara, a gente usar esses 5 minutinhos finais para ouvir impressões aí de vocês, como é que foi esse processo, o que que vocês acharam, muita viagem, qual que é o benefício que isso pode trazer. Posso fazer só uma sugestão, de repente, desse exercício? Quem quiser e quem fizer o exercício, postar no grupo para todos verem. O que vocês acham? Legal. Eu quero compartilhar a minha impressão aí dessa vivência, que eu acho a poesia uma coisa um pouco angustiante para mim, na verdade, porque ela, assim, a regra da poesia é não ter regra muitas vezes, né, no sentido da semântica, da lógica, e não é muito a maneira que eu estou acostumado a viver. Mas eu acho sempre muito impressionante como, e acho que não só esse encontro, como outros encontros dessa série que a gente está tendo, tem mostrado que quando a gente se dispõe a se deparar com esse não conhecido, não definido, assim, da nossa vida, de dentro da gente, geralmente surge alguma coisa que tem alguma valia. E acho que foi muito essa experiência, por exemplo, no grupo que a gente teve, que, assim, parecia que era um beco sem saída, mas, assim, surgiu uma coisa muito interessante, que eu achei, me surpreendeu, assim, né? Tanto individualmente, de cada pessoa, quanto o conjunto, né? Parece que é a junção de várias subjetividades ali, de várias almas numa poesia. Eu fico pensando, Paulo, se esse exercício aplicado em um grupo de pessoas com uma realidade afim, se ele teria uma construção mais consistente ou bem consistente, como que ficaria isso, né, para trabalhar com o grupo? Aliás, eu achei extremamente criativo e penso em trabalhar com grupos de pessoas com realidades afins. E, quando puder, me passa um retorno a respeito, por gentileza. Legal, posso fazer bem rapidinho aqui e depois, se quiser, eu vou compartilhar aqui meu contato para a gente trocar uma ideia a mais ali. Ótimo. Pessoal, vou botar o WhatsApp ali, fiquem à vontade, tá? Eu faço esse processo muito com os pacientes aqui, né? Às vezes eu chego no quarto, toco alguma coisa, produzo alguma coisa sonora e a partir desse som eles vêm trazendo esses elementos e em cima desses elementos a gente vai criando a poesia. Ou a partir de um nome, né? Ou seja, do nome que está escrito ali do paciente, vem uma rima, ou mesmo eu pergunto, o que rima com o seu nome? Daí, em cima disso, a gente vai construindo. Em processos coletivos, eu tenho tido poucas experiências, mas é um processo que a gente fez, inclusive, com o Leandro, que foi bem interessante, que era de uma empresa que estava passando por um processo de transformação, e a gente utilizou essa questão do estímulo que vinha a partir de perguntas, né? Então, era um pouquinho mais direcionado, menos subjetivo. Então, teve um resultado bem legal, que a partir dessas perguntas, eles conseguiram fazer uma composição coletiva que trazia tudo aquilo que eles precisavam fazer naquele momento, mas só que já não naquela estrutura tão racionalizada, não tão assim de tópicos, mas sim de uma forma poética, que entra por um outro caminho, que é o caminho da arte, e traz mais significado para os nossos processos. Obrigada. Paulo, compartilhar primeiro que eu achei, assim, foi muito legal, que despertou um espírito lúdico dentro de mim, assim, sabe? Minha criança apareceu, isso salvou meu dia hoje. E já fazia um tempo que eu tinha uma ideia, assim, de fazer um vocabulário pessoal, assim, do tipo, dizer para mim o que determinadas palavras, conceitos significam para mim, e não no dicionário ou para as outras pessoas, né? E essa estrutura gramatical, assim, que você colocou, acho que vai me ajudar bastante nisso, assim, porque dá uma liberada, sabe? Eu tinha dificuldade de fazer isso porque eu entrava naquela coisa discursiva, de explicar, e daí era difícil, e assim, só preciso de não é um adjetivo, né? Um substantivo, depois 2 verbos e tal, eu acho que isso vai me ajudar bastante. E, em segundo lugar, eu lembrei do encontro anterior que a gente teve, que era sobre a escuta de sons, né?
E ele falou sobre o silêncio também, e aí essas formas assim poéticas que você sugeriu me remeteu à escuta do mundo, né? A gente abriu o ouvido para escutar o mundo, os sons do mundo, os objetos, olhar, né, e escutar e ter essa troca e ver como ressoa e que palavras a gente encontra, né, para falar sobre isso. Muito obrigada, foi bem especial. Seguindo um pouco o gancho aí da Naime, de escuta do ambiente, do nosso entorno, muito de o que a gente acolhe também dentro dessa escuta, né? E como a gente reverbera isso. Então, a nossa criação foi muito rápida e foi muito interessante como foi rápida. Cada um criou e ela se compôs. Então, acho que isso está nesse contexto, que inclusive me traz uma dúvida na sua prática, se tem contextos muito negativos ou são sempre casos como o que você trouxe de coisas com esperança e positivo, ou se de repente tem situações tristes assim com os pacientes. E obrigada, foi lindo também, me incentivou o meu lado lúdico assim. Tem também a parte triste, né? Ou seja, com a própria Isadora, sim, teve um dia que a gente entrou numa composição assim bastante pesada. A Isadora era a menina do sei não sei. Tem que dar espaço para isso, né? É claro que a gente tenta trazer sempre uma mensagem positiva, que ajuda, né? Mas também tem que criar esses espaços onde eles possam se extravasar, principalmente o adolescente, né? O adolescente que está, às vezes, de vez em quando a gente trata aqui com pacientes de tentativa de suicídio também, então tem que dar espaço para eles soltarem seus dragões. Mas alguém, a Carla estava falando? Posso falar? Eu ia primeiro te parabenizar pelo belíssimo trabalho que você desenvolve e vai um pouco na toada da Joyce, a minha curiosidade em saber o feedback que você tem dessas crianças, desses adolescentes que devem passar por você mais de uma vez. Então, como é que era o antes e o depois, né? Que te incentiva a todo dia recomeçar e fazer esse trabalho. Como isso vem para você? Ele não vem muito nem no antes nem no depois, vem no agora. Sim. É ali, é aquele momento. Eu me preocupo muito com aquele momento. Se naquele momento que a gente está junto, está compondo, está fazendo significado, pronto. Se foi por 1 minuto que fez significado, valeu todo o esforço. Então, não vem, né, alguns feedbacks, vem alguns comentários, elogio, ou até composições já recebi, assim, fazendo poesia comigo, que é bastante gratificante, mas o feedback principal é aquele momento. Se naquele momento eu consigo criar um espaço onde a criança pode ir para um outro lugar, que não seja o hospital, tá ótimo. Parabéns. Obrigado. Legal, Paulo. Da minha parte, eu achei ele bem interessante, porque eu nunca imaginei que ele... Na verdade, não é que nunca a gente imaginou, mas só me desperta o quanto a arte, por meio da poesia, pode ser uma ferramenta poderosa de escuta, né? Realmente a gente se conecta às pessoas por meio de escutar a poesia interna de cada um. Muito legal, gratidão. Legal, bacana, Douglas. E aí, até complementando um pouco o que a Tânia falou no começo, isso é bem novo, né? Isso é uma coisa experimental. Eu acho que é super válido, por exemplo, fazer um processo mais longo e daí que a gente estava na pressa da criação, né? Imagine deixar um processo mais amplo para a criação e daí uma análise em cima dessas coisas, a sinergia que aconteceu, principalmente no grupo da Joyce, assim, que eles colocaram as quatro frases, assim, elas se encaixaram perfeitamente na poesia, em 2 minutos estava pronto. Então, trabalhar essa questão da sincronicidade, ou até mesmo com quem usa outras técnicas, antes de fazer a composição, buscar um momento de conexão através da respiração, através de uma meditação, e daí entrar no processo de composição para ver como que essas coisas casam. Acho que é ficar aí dentro da criatividade de cada um, aproveitar as ferramentas que veio hoje. Estou imaginando aqui numa situação de resolução de conflito, né? Então, a gente trabalha com mediação
E nesse final de semana a gente estava numa aula de pós-graduação e dentro da matéria justamente era... a gente trouxe a possibilidade de trazer alguma coisa em termos de ter essa escuta, né? Como ferramenta, principalmente tirando a mediação, mas tem os círculos restaurativos que a gente chama. E tem um momento que você pode fazer uma contação de história, né? Aí estou pensando comigo, né? Por que não uma poesia, uma forma de você trazer esse despertar, essa conexão com as pessoas? Eu achei muito legal. Muito Bacana, mesmo. legal. Obrigado. Usem e abusem. Legal. Essa ideia mesmo, Douglas. É isso que a gente faz em composição com o Paulo. A gente trabalha com o desenvolvimento de habilidades humanas em organizações e por meio muito da comunicação não violenta, e a gente traz a arte como meio para decupar elementos de, por exemplo, trabalhar necessidades, trabalhar pedidos e trabalhar círculos restaurativos também. É bem legal. Eu queria, já respeitando até nosso tempo coletivo, não sei se alguém tem alguma coisa assim que está borboleteando para falar, para a gente só ir encerrando. Pode levantar a mãozinha assim. Preciso falar alguma coisa, preciso muito. Não? Legal. Ô Paulo, eu queria deixar um presente para eles. Você topa, sem você saber? Você consegue tocar para eles aquela música do Mãe de TI? Como que é o nome da música que você compôs? Cara, você me pegou, hein? Porque faz tempo que eu não toco ela, eu não vou saber de cabeça, não. Então toca uma que você tenha feito com algum dos pacientes que você lembre. Pode ser. Vou cantar uma música que a Lara fez. A Lara foi uma menina que ela... transplante de medula óssea, né? Câncer, leucemia. E daí o transplante de medula, para quem não sabe, é bem punk, assim, né? Meio que como se apertasse uma tecla de reiniciar no corpo, assim, no processo de recuperação, né? Então a criança fica bastante zoada. E a Lara era um sol de menina, né? É um sol de menina. E eu cheguei no quarto dela e falei, Lara, a gente já tinha feito música antes, né? Composições, poesias antes. E daí eu falei, Lara, sobre o que a gente pode falar hoje? E ela falou sobre o amor. E o amor, Por que o amor? Porque o amor é poderoso. Eu falei, mas qual que é o poder do amor? Ela pensou um pouco. Ele transforma as coisas. E em cima dessa ideia de transformar, saiu essa composição. O amor pode tudo transformar. O amor pode tudo transformar. O amor é como uma flor que nasce dentro do nosso coração. Ele é o sentimento que pode tudo, pois ele tem o poder da transformação. Se você está com raiva, pare tudo. Não deixe escurecer a sua alma. Pinte com as cores do amor e sua raiva vai se transformar em calma. Se tudo tá chato, eu te dou a receita pra deixar tudo alto astral. 2 pitadinhas de amor vai transformar o que era chato em algo legal. Se a tristeza surgir como uma nuvem e nublar o sol do seu dia, acenda a luz do amor e vai brilhar a sua alegria. O amor pode tudo transformar. O amor pode tudo transformar. Vocês, vamos lá. O amor pode tudo transformar. O amor
O amor pode tudo transformar. Maravilha, gratidão, gente. Muito obrigado aí por toda essa partilha e tragam poesia para a vida de vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês que estiveram aí com a gente hoje. E até breve. Estou deixando no chat um linkzinho para vocês compartilharem com a gente as percepções. Vamos lá, todo mundo engajado para compartilhar e trazer depois para o Paulo como foi o encontro de hoje, para a gente voltar para ele. Para as pessoas que estão pela primeira vez hoje, Douglas e Catarina, no final, sejam bem-vindos, tá? Mas vocês já se engajaram e foram bem recebidos, tá bom? Estejam conosco aí, que bom que vocês estiveram aqui. E um abraço a todos nós. Vamos abrir os microfones. Posso só fazer um pedido?